Mas é o seguinte, agora vamos falar sobre aqui a história que eu queria contar pra vocês, que isso aqui aconteceu lá em 2016, tá, rapaziada? Em 2016, saiu um ranking na internet, uma lista ali dos influenciadores ou dos youtubers mais odiados daquela época. E o Felipe Neto tinha aparecido ali por volta da 4ª posição, da 5ª posição. Só que canais como o Treta News e o New York Treta, ao publicarem essa notícia, colocaram o Felipe Neto na thumbnail. E aí, o Felipe Neto foi e citou esses canais em seu vídeo. Por que vocês fizeram essa pesquisa e o Pix assim do fundo do coração? Porque a única coisa que essa pesquisa pode fazer é prejudicar a imagem dos influenciadores. Mas tudo bem. A pesquisa foi para descobrir quais são os influenciadores digitais mais rejeitados pelo público. Mas enfim, eu acabei ficando feliz com o resultado da pesquisa. Mesmo ficando mal posicionado, eu tô muito feliz com o que aconteceu e com o que eu descobri. Vamos ser sinceros? Quando alguém fala de youtuber mais rejeitado do Brasil, eu aposto que a maioria de vocês pensa em mim. As pessoas pensam tanto em mim que o Treta News fez um vídeo falando sobre os youtubers mais rejeitados do Brasil e eu era thumb. Aí o New York Treta fez um vídeo falando sobre os youtubers mais rejeitados do Brasil e eu era thumb. E é com muito orgulho que eu digo, eu não sou o youtuber mais rejeitado do Brasil. Não é. Pois bem, eu vou te falar que eu fiquei feliz, tá? Era o canal... Eu ri um pouquinho porque eu achei engraçada aquela fala dele. Tinha menos de um ano e por mais que eu já não gostasse do Felipe Neto nessa época, em 2016, eu achei legal um canal gigantesco me citar. Ainda mais no começo do canal, né? Paralelamente a isso, apareceu em meu Facebook um amigo do Felipe Neto. É isso mesmo, um amigo lá de um grupo em comum com o Felipe Neto. E ele foi, e esse amigo me disse o seguinte, eu já conversava com ele a respeito de outros temas, e ele me falou o seguinte, data outubro de 2016. Você viu que o Felipe Neto te citou há pouco tempo? Valeu, mano. Vi sim, achei do caralho. Pois é, de nada. Aí a continuação da minha mensagem, né? Mesmo não gostando mais dele, kkk. Achei do caralho mesmo não gostando mais dele. Aí ele falou o seguinte, presta atenção aqui, rapaziada. Você não precisa gostar dele, você precisa ser político e pensar no teu canal. Aí eu respondi a mensagem, né, que ele falou de nada, eu falei assim, sério que foi você? Caralho, mano, tu é foda. Ou caralho, mano, tu é foda. Olha, ele faz o que ele quer. Eu não pedi nada, só mostrei teu vídeo numa conversa. O resto foi com ele, e ele concordou que tu tem talento. Assim, rapaziada, aonde eu quero chegar? Assim como o Criando Lutas está para o Nando Moura, eu estava nessa época mais ou menos no Felipe Neto, no sentido de quê? Eu tinha ali a oportunidade de chupetar pra caralho o Felipe Neto e crescer pra porra o meu canal. Eu vou falar palavrão nesse último vídeo do ano. Mas eu optei pela minha verdade, pelas minhas opiniões. Eu não ia passar mão na cabeça do Felipe Neto e deixar de dar minha opinião sobre determinados temas em que ele estivesse inserido. Por conta de que ele tava me ajudando. Não, eu optei nessa época por estar ao lado do Nando Moura, porque era quem eu gostava mais entre eles dois. Por mais que o Felipe Neto pudesse me ajudar muito mais. E o Nando Moura, realmente, mano, o cara... Eu admiro ele, mesmo ele tendo os defeitos que eu já vou abordar. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção aqui, ó, nessa parte. Eu perguntei pra esse cara se ele tinha entendido o motivo pelo qual eu me afastei do Felipe Neto, no sentido de que eu parei de gostar dele. Que no caso eu tinha falado aqui que ele tinha mudado muito. Eu parei de gostar do Felipe Neto quando ele mudou. Aí ele falou o seguinte, não fica doido por um maluco não, sobre o Nando Moura, tá? Aliás, é um maluco covarde com um puta rabo preso. Não se iluda com esse Nando Moura, não. Aliás, em outra oportunidade, ele até me perguntou, tá? Você é fã do Nando Moura, cara? E eu respondi, não, kkk. Mas entre o Nando e o Felipe Neto, eu sou mais o Nando. Ele falou, saquei? Aí eu expliquei, né? Que eu gostava pra caralho do Felipe Neto. E eu gostava mesmo, mano. Em 2012, 2013, 2014, mano, você é louco. Ele era muito bom no Parafernália, no Paramake, em tudo. No canal dele, jogando os joguinhos da época. Eu acho que a melhor época do Felipe Neto é que ele era mais coerente, mais legal, mais gostoso de assistir, era do Não Faz Sentido. A melhor época era essa. Sim, rapaziada, essa é a opinião que eu dei pra esse cara em 2016, em relação a gostar mais do Nando Moura do que o Felipe Neto. Hoje em dia, eu penso exatamente o oposto. Por mais que o Felipe Neto tenha uma opinião política completamente contrária à minha, eu prefiro 1000 vezes o Felipe Neto do que o Nando Moura. Porque Meu Deus do céu. Tu viu o que ela acabou de falar?
Tu pensou nisso, Daniel? Pera aí. O Felipe Neto, eu não sinto ele como uma pessoa má. Uma pessoa má? Cara, você conhece o Felipe Neto? Você lembra do que o Felipe Neto fez? Durante várias vezes. Você sabe ao menos o passado, o presente, o futuro do Felipe Neto? Futuro não, mas passado e presente. Sabe o passado e o presente do Felipe Neto? Não sinto o Felipe Neto como uma pessoa má. O Nando Moura eu sinto aqui por várias e várias vezes que eu vi Cara, você não sente o Felipe Neto como uma pessoa má, mas o Nando Moura sim. ele tratando, ele agindo com uma pessoa de maneira canalha, simplesmente canalha, tá? E eu nem vou citar a pessoa que vocês estão achando que eu vou citar, porque Meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou te explicar, Daniel. Agora chegamos no ponto principal do vídeo. Ó, eu acompanhei o Felipe Neto em 2016, 2017, 2018, 2019, acho que até 2020, por aí. Então eu lembro e sei de muita coisa que o Felipe Neto fez. Foi abordado por outros canais como Tragicômico, o Nicolas Ferreira e outros, né? Inclusive tem o dossiê do Felipe Neto, um vídeo excepcional do Nicolas Ferreira. Deixando bem claro, eu não gosto do Nicolas Ferreira. Na verdade, eu nem curto ele. Eu curtia uma vez e tal e tudo achava, mas depois eu vi que ele era um cara, ele é um cara que, enfim, que eu, que eu não vou dizer pessoa má, mas que eu deixei de desgostar dele, assim como o Daniel deixou de gostar do Felipe Neto naquele tempo, né? Mas enfim, para vocês terem uma ideia, o que eu acho do Nando Moura, os pontos contra que eu tenho do Nando Moura. Ele algumas vezes distorce fatos, isso nem tudo que ele fala é real, pode se comprovar na realidade, sabe? Isso eu concordo com o Daniel Versosa, que algumas vezes ele distorce fatos e distorce narrativas. E também que exagera nos xingamentos algumas vezes, sabe? Tipo, tem gente que ele xinga que não era pra ter xingado, tem gente que ele tem uma postura agressiva que não era pra ele ter, sabe, com essa pessoa. E eu concordo que isso acaba afastando algumas pessoas. Agora, isso em comparação com o Felipe Neto, é fichinha, mano. Não é nem a ponta do iceberg. Ó, vou listar para vocês algumas coisas que o Felipe Neto fez, né? E aí, vocês podem literalmente comprovar no dossiê do Felipe Neto ou em outras coisas também, em outros sites, outros vídeos. Mas a maioria das coisas está lá no dossiê do Felipe Neto. Ó, o Felipe Neto, ele induziu o seu público infantil juvenil aí ao chance, né? Inclusive, eu mesmo fui uma vítima disso. Só que a diferença é que eu não conseguia abrir o link dos chans porque estavam sendo direcionados para sites de conteúdo adulto. Se vocês me entendem. Aí eu fechei, sabe? Então, graças a Deus, eu não consegui entrar no link do Chan. Mesmo que tenha sido direcionado para site de conteúdo adulto, eu não consegui entrar no Chan. Então, isso eu acho que foi uma coisa boa. O Felipe Neto também, outra coisa. Ele foi o principal, tipo, um dos principais para hipersensualização de menores de idade. É sério, eu não tô zoando. Tem vídeo do Felipe Neto, vocês podem conferir isso no dossiê. Tem vídeo do Felipe Neto falando que é muito importante que a mulher ela assista conteúdo adulto, se é que vocês me entendem, e se masturbe, entendeu? E se masturbe tal, né? Porque ela é ensinada que ela tem que escolher o cara ideal para ela casar e ela é ensinada que ela não tem que ter relações sensuais. Mano, é sério, mano. O Felipe Neto falou isso. Vocês podem conferir no dossiê do Nicolas Ferreira. Deixando mais uma vez bem claro, eu não gosto do Nicolas Ferreira. Mas o dossiê é um trabalho muito bem feito que ele fez do Felipe Neto. Outras coisas do Felipe Neto. Ele xingou todo mundo que tava furando quarentena, que não tava usando máscara nem nada. Depois pegaram ele jogando futebol sem máscara, sem nada, com 60 pessoas mais ou menos lá na quadra, sem máscara, sem nada. Pegaram ele fazendo isso. Ele trapaceou no jogo de xadrez, sabe? Ele usou algum tipo de programa, algum tipo de bot, não sei o que, só sei que de uma hora para outra a precisão e as jogadas deles estavam igual a competidor de xadrez que joga xadrez, sei lá, 10, 15, 20 anos.
né? Tipo o Nakamura, né? Que não sei quanto tempo ele joga, e o Magnus Carlsen também, tava jogando a esse nível aí. Tipo, foi de uma hora para outra, subiu assim, a precisão dele subiu para 90%, 99%, sabe? Então ele trapaceou no jogo de xadrez. Ele já falou muita, mas muita coisa pesada no canal dele. Vocês não vão encontrar porque ele tirou os vídeos, mas ele falou. Vocês podem conferir no vídeo no dossiê do Nicolas Ferreira. E vocês também podem conferir, se ainda estiver no ar, né, o Carta Aberta para Felipe Neto, sabe? Ele, da época que o vídeo dele tomou, o canal dele tomou restrição de idade, e o YouTube começou a moderar o canal dele, ele começou a atacar outros canais que também faziam coisas erradas, assim, sabe? Tipo thumbs apelativas, essas coisas. Lógico que um erro não justifica o outro, mas ele começou a se dizer que ele não estava errado porque esses outros canais não foram censurados. E teve um canal que foi pro lado full que tornou um monte de denúncia porque ter colocado uma thumb de um bebê sendo esfaquetatá por ele, sabe, pro lado full, ele colocou uma thumb assim, só que o Felipe Neto também colocou outras thumbs assim, colocou o bebê sendo engolido por um tubarão, colocou criança amordaçada, e inclusive é mostrado no vídeo do Polado Full, sabe? O Felipe Neto também, ele xingava bastante, mano. Ele mentiu várias vezes, dizendo que o canal dele começou a ter antes não era infantil, e começou a ser infantil lá para 2019, 2020, que ele começou a mudar o conteúdo dele por causa do que o canal dele passou a ser infantil, mas na verdade não, desde 2016 é infantil. Tem vídeo até da época que ele colocou o livrão, que ele estava inaugurando o livrão dele, que era tudo criança indo lá e tal, e tudo era tudo criança. E o Felipe Neto também, outra coisa do Felipe Neto, ele também adotou uma prática que foi proibido até pelas autoridades, né, pela lei do nosso país, que é colocar uma competição para quem ligasse lá não sei se era uma empresa, uma agência do Felipe Neto, ia para a mansão dele, sabe, na mansão dos Netos, sabe, e isso aí foi muito. Ele foi até punido por isso, por uma autoridade, não sei. Não lembro mais quem era, mas ele foi punido por isso. Ele também compartilhou fake news do Nando Moura, dizendo que o Ministério Público havia pedido a prisão dele. Ele compartilhou essa fake news, sabe? Compartilhou fake news. E tem várias outras coisas que eu posso citar aqui do Felipe Neto, mas senão o vídeo vai ficar gigantesco. E tu tá falando, Daniel, que tu prefere esse cara do que o Nando Moura. Sério. Tu prefere o cara que eu listei todas essas coisas e você pode comprovar. Tudo que eu falei, você pode comprovar. No dossiê do Felipe Neto, no vídeo do Polado Full, dentre outras coisas, sabe? Entre outros vídeos e tal. Tudo que eu falei, você pode comprovar, mano. Só procurar que tu acha, mano. E tu tá me falando, Daniel, que tu prefere esse cara do que o Nando Moura? É sério. Você ao menos tem ideia do que você falou? Você pensou no que você falou? O Felipe Neto... Ah, e outra coisa. O Felipe Neto também divulgou Blaze lá, o cassino online ele, ele começou a fazer live de cassino online e tal e tudo, e divulgou para o público majoritariamente infanto-juvenil. Depois pediu desculpa por isso, sabe, e tal e tudo, né? Mas ele só pediu desculpa porque enfim, eu imagino que é porque os influenciadores começaram a ser presos e tal e tudo. Mas ele manteve o processo com o Nando Moura de pedindo 131 anos de cadeia para ele, e ele manteve isso. Eu espero que o Nando não seja preso e que ele ganhe esse processo, sabe? E que o Felipe Neto tem que pagar, que ao menos pague, nem que seja uma pequena quantia, por ter movido esse processo contra o Nando Moura, sabe? Mas, mano, tem muita coisa do Felipe Neto que eu posso citar aqui, mano. Tipo, eu comecei a acompanhar ele em 2016 porque eu achei que ele tinha mudado, que ele realmente tinha deixado aquelas práticas, tipo, de falar muita besteira no canal dele, de falar coisa muito pesada para uma postura
mais ética e mais coerente. Só que depois eu vi que ele não fez, ele não mudou nada, mano. Eu vi ele xingando os outros, eu vi ele tratando os outros de maneira ainda pior do que o Nando Moura trata. E aí eu falei, não, mano, esse cara não mudou nada, é hipócrita e tal. Aí eu vi a verdade e deixei de acompanhar ele, sabe? E, enfim, ô, Daniel, se você tá falando que gosta mais do Felipe Neto, que tá mais pro Felipe Neto do que pro Nando Moura, tá bom. Só que vai meu alerta pra você. Toma cuidado com o que você fala, tá? Toma cuidado com o que você pensa. Porque muitas vezes a gente não conhece ou a gente não sabe quem é realmente a pessoa. E o que ela faz, quais são os princípios e valores dela. E o que ela realmente é. Então toma cuidado, Daniel. Toma cuidado na hora de falar uma coisa dessas. Porque quando você fala isso, né? Como você tem, deixa eu ver aqui. Como você tem 1 milhão de inscritos, você pode induzir o seu público a ir seguir o Felipe Neto. E, e essas pessoas podem nem saber que estão seguindo um cara que já fez todas essas coisas que eu citei aqui. Então toma cuidado, Daniel. Toma cuidado com o que você fala, toma cuidado. Isso também vale pra mim, eu também tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso e tal e tudo. Mas, Daniel, toma cuidado com o que você fala, tá bom? Toma cuidado como você divulga as pessoas, tá bom? O Felipe Neto, ele tem esse passado aí, né? Essas coisas aí que eu falei. Então, se você quer seguir ele em vez do Nando Moura, se você prefere ele do que o Nando Moura, tudo bem, você faz o que você quiser. Mas toma cuidado, porque eu realmente vejo que o Felipe Neto é uma pessoa ainda mais perversa, ainda mais má do que os defeitos do Nando Moura, entende? O Felipe Neto realmente eu vejo como uma pessoa má, sabe? Eu realmente vejo como uma pessoa má. O Nando Moura eu vejo como uma pessoa que tem falhas e defeitos, mas que tenta fazer o melhor para os outros. O Felipe Neto não. Ele é mau. Eu vejo ele de tantas vezes que eu vi ele fazendo besteira, eu pude realmente concluir que ele é uma pessoa má. Entende? Ele é. Então é isso. Toma mais um alerta para você, mais um último alerta, o Daniel, reforçando. Toma cuidado com o que você fala.